Fala galera, beleza? Prontos para mais uma videoaula? Na aula de hoje nós vamos falar sobre funções do segundo grau, tá bom? As funções do segundo grau também são conhecidas como funções polinomiais do segundo grau ou funções quadráticas, ok? Então bora lá. Eu acabei de falar para vocês aqui, né? Que a função do segundo grau, ela também é uma função polinomial do segundo grau ou uma função quadrática. Ela é uma função de R em R, tá? Que é dada pela seguinte lei: f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, aonde A, B e C são números reais, quaisquer, e o meu A tem que ser diferente de zero. Por que que ele tem que ser diferente de zero, gente? Porque se ele for zero, o x ao quadrado não existe. Se o x ao quadrado não existe, não tem como essa função ser uma função de segundo grau, beleza? Então, para ser uma função de segundo grau, eu tenho que ter o coeficiente A diferente de zero para que o x, a variável x ao quadrado, exista. Nós temos o domínio, tá? O domínio é f em R, tá bom? O contradomínio também. E o conjunto imagem é o conjunto formado por todas as ordenadas y, que representam imagens das abscissas x no meio da função. Lembra quando a gente montava a tabelinha? A gente colocava valor para x, resolvia a função, encontrava o valor para y? Então, para cada valor de x, nós tínhamos um único y correspondente. Então, esse y é a imagem da função, tá bom? Agora, o gráfico de uma função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau, gente, é uma parábola, ela é uma curva, tá? É uma linha curva que recebe o nome de parábola. E essa linha curva, essa parábola, ela tem uma característica. Ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Isso vai depender do coeficiente A. Então, olha bem, se o meu A é maior do que zero, a concavidade da minha parábola é voltada para cima. Se o meu A é menor do que zero, a minha concavidade aqui, ó, é voltada para baixo, beleza? Então, o meu coeficiente A vai determinar se a minha parábola numa função do segundo grau, se ela vai ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Próxima aí. As raízes de uma função do segundo grau, né, de uma função quadrática. Zero da função ou raiz da equação são valores de x que anulam a função, tornando-a uma equação f de x igual a zero, através dos valores encontrados na fórmula de Bhaskara. Ah, então para eu poder determinar a função, né, a raiz, eu tenho que encontrar o valor de x que vai tornar essa função zero, né, vai anular essa função. E para isso, eu vou igualar, olha bem aqui, eu vou igualar a minha função a zero. Então, no lugar do f de x, eu coloco o quê? Zero. E com isso eu resolvo o quê? A minha fórmula de Bhaskara. Beleza? Para resolver a fórmula de Bhaskara, a primeira coisa que eu faço é calcular o meu discriminante, que é o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Ok? Assim como o a, o coeficiente a, tem características específicas, que é para determinar, uma das características, né, é determinar se a concavidade é para cima ou para baixo, o delta também. Se eu tenho delta maior do que zero, tá? O meu delta deu um valor maior do que zero, eu tenho duas raízes reais diferentes, distintas, ok? Se o meu delta é menor do que zero, tá? Ou seja, vai ser um número negativo, o delta não fica dentro da raiz? Se é um número negativo, gente, ó, por exemplo, deu menos 25. Não existe raiz de menos 25. Para a gente agora não existe. Então, não tem como eu calcular, tá? Então, ele não vai ter raiz. E se o meu delta é igual a zero, ele vai ter duas raízes iguais, tá bom? Que alguns professores costumam falar que é uma única raiz, mas são duas raízes iguais, ok? Então veja bem aqui, ó. Se o delta é maior do que zero, olha o meu gráfico aqui, ó. A minha parábola corta o eixo x em dois pontos, ok? Tanto com a concavidade para cima, quanto com a concavidade para baixo. Corta o x em dois pontos. Se ele é menor que zero, não tem raiz. Se ele não tem raiz, olha aqui meu gráfico, a minha parábola. Ela nem encosta no eixo x, tá? E nem pode, né?
Agora, se o meu delta é igual a zero, tem duas raízes iguais. As duas raízes vão estar no mesmo ponto. Então, o meu gráfico vai tocar o eixo X, vai tangenciar o eixo X aqui, ó. Ok? Beleza. Então, vamos para o próximo aí. O nosso próximo tem a ver com os coeficientes da função do segundo grau. Então, vamos lá? O coeficiente A é responsável pela concavidade e abertura da parábola. Olha o que eu já tinha falado. Se A é maior do que zero, a concavidade é para cima e a minha função é crescente. Então, olha a importância do A aí, ó. Se o A é maior que zero, concavidade para cima e a função é crescente. Se o A é menor do que zero, a concavidade é para baixo, ok? E a função é decrescente. Agora, o coeficiente B. O coeficiente B, ele indica se a parábola intercepta o eixo y no ramo crescente ou decrescente da função. Então, olha só, se B é maior do que zero, a parábola intersecta, né, o eixo y no ramo crescente. Olha aqui, ó, crescente, tá? Se o B, tanto com a concavidade para baixo, quanto com a concavidade para cima, ó, crescente, tá bom? É onde o meu gráfico sobe. Se o B é menor do que zero, a parábola vai interceptar o eixo y no ramo decrescente. Então, olha aqui, ó, ok? Decrescente, tá? Descendo aqui, ó, beleza? Então, informaçãozinha importante aí. Agora vamos para o próximo aí. O coeficiente C, tá, da minha função, ele indica o ponto aonde o eixo y, onde a parábola vai interceptar o eixo y, ou ele vai cortar o eixo y, vai tocar no eixo y, tá? Se o C é maior do que zero, a parábola vai cortar o eixo y acima da origem. Olha aqui, ó, tá? Cortou no ponto 3, foi acima da origem, acima de zero. Se o C é igual a zero, vai cortar exatamente aonde? Na origem, olha aqui, ó, passando na origem. E se o C é menor do que zero, ele vai cortar o eixo Y abaixo do plano cartesiano, ou seja, ele vai cortar o eixo Y na parte negativa, tá? Abaixo do zero, do eixo X, ok? Vamos para o próximo aí. Gente, eu estou usando um sistema novo, então, assim, se travar um pouquinho, não ficar legal, depois vocês me dão um feedback nos comentários, tá bom? Estou tentando aprimorar aí pra gente. Vamos lá. Coordenadas do vértice de uma função. A coordenada do vértice, gente, ela é dada pelas seguintes fórmulas. X do vértice é menos b sobre 2a. Y do vértice é menos delta sobre 4a, ok? Nós sabemos que todo ponto no plano, ele tem o quê? Uma coordenada. Então, a coordenada do vértice vai ser o quê? A coordenada do vértice vai ser o x do vértice e o y do vértice. Aonde o x do vértice, ele está aqui, ó. O x do vértice tem essa fórmula aqui, ó, menos b sobre 2a, e o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Beleza? Fácil, fácil isso aí, hein? Para a gente poder determinar o vértice de uma função. Então, olha aqui o exemplo. Já está até resolvido, gente, ó. Calcular o vértice da parábola de cada função. X ao quadrado menos 2x menos 3. O x do vértice é o quê? É o menos o b, que é menos 2, ó, tá aqui, sobre 2 vezes a. O a é 1, 2 vezes 1. Menos vezes menos mais, 2 dividido por 2 deu 1. Olha o meu x do vértice aqui, ó. O meu y, eu tenho que calcular o delta. Tá aqui o resultado do delta, ó. Tá aqui. Jogando lá na formulazinha, deu menos 4. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Substituir menos b sobre 2a. Vai ficar menos vezes menos mais. 2 vezes menos 2, menos 4, né? 4 dividido por menos 4 dá menos 1. Aqui eu encontrei o valor do delta, que deu 64, ó.
Joguei na formulazinha do y do vértice, que é menos delta, sobre 4a, encontrei o valor de 8. Então é só substituição, bem fácil, né? Então vamos para o próximo aí. Próximo slide. Valor máximo. Ah, bacana. Valor máximo, tá? É o quê? Vamos pensar no seguinte. Se eu pego uma bolinha de golfe, uma bolinha de tênis, uma de beisebol e lanço essa bolinha, ou assim, ou de cima para baixo. Se eu jogar ela, ela vai subir. Na hora que ela chegar num certo ponto, ela vai começar a decair, tá? Ela vai formar como se fosse uma parábola, ok? Eu vou até começar por ele, pelo y do vértice. Se o meu A é menor do que zero, olha bem, a minha concavidade ela é voltada para baixo, ok? Se o meu A é menor que zero, concavidade para baixo. Então, o meu y do vértice, ele vai assumir o máximo da função. Lembra da bolinha? Subiu, chegou num ponto, desceu. É como se eu jogasse a bolinha aqui, ó. Ela está subindo, chegou num determinado ponto máximo, ela perde força e desce. Então, se o A é menor que zero, o y do vértice tem função máximo da função. Se o A é maior do que zero, olha aqui agora, ó. O y do vértice vai assumir valor mínimo da função, tá? É como se eu tivesse um pêndulo. Eu costumo brincar com meus alunos assim. Sabe aquelas bolinhas que batendo uma na outra? Se você sobe ela e solta, ela vai descer, vai chegar num certo ponto e vai subir de novo. Esse ponto que ela chega lá embaixo é o valor o quê? Mínimo que ela chegou, tá? Então, olha só. Soltei minha bolinha aqui, ó. Ela vai descer, chegou nesse valor aqui, ela vai subir. Esse valor aqui, ó, quem? É o y do vértice. No caso do A maior que zero, o y do vértice tem valor mínimo, ok? Vamos pro próximo aí. Ah, situações probleminhas aqui, ó. Eu posso usar esse tipo de resolução, tá? Na física, na biologia, na administração, entre outras coisas, tá? Então, olha bem aqui. Na física, lançamento de projéteis. Uma bala é atirada de um canhão. A trajetória da bala descreve uma parábola de equação y igual menos 3x ao quadrado mais 60x, onde x e y são medidos em metros, ok? Observe que eu não tenho coeficiente c. Então, meu c vale o quê? Vale zero, tá? Então, vamos lá. Nós temos que resolver a equação 3x ao quadrado mais 60x igual a zero, beleza? Vou resolver o meu delta. Olha aqui o valor do delta aqui, ó, 3.600. Por que 3.600? Vou resolver aqui no cantinho, ó. O meu delta, gente, é o quê? É b ao quadrado menos 4ac. Então, o meu b vale o quê? 60 ao quadrado, ó. Meu b é o 60 aqui, ó, tá? Menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é zero. Zero vezes qualquer número aqui, ó, vai dar o quê? Zero. Sobrou quem? 60 ao quadrado. 60 ao quadrado é 3.600, ok? Resolvendo isso aqui, ó, como a raiz quadrada de 3.600 é 60, segue que x é igual a menos 60 mais 60 dividido por menos 6, que vai dar. Cadê? O alcance da bala vai ser de 20 metros. Ok? Vamos para o próximo aí. Esses exemplos vão ficar todos resolvidos lá nos slides, tá bom? Esse aqui da biologia, tá? Não, da biologia não, é da coordenada também do vértice, tá? Aqui está meu valor. Quando ele está com a concavidade para baixo, nesse ponto aqui, lembrando, eu tenho o quê? Valor máximo, ok?
Gente, esses slides eles vão ficar todos resolvidos lá para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido a primeira parte. Ah, vamos voltar aqui, ó. Ainda tem uma coisinha aqui. Espera aí. Eu falando besteira aqui, ó. Na questão, no próximo slide aqui, eu tenho o conjunto imagem. O que que é o conjunto imagem de uma função? Conjunto imagem. É indicado por f, imagem de f, tá? Se o meu A é maior que zero, o conjunto imagem ele é definido pelo quê? O meu Y tem que ser maior que o Y do vértice. Então, eu tenho o meu Y do vértice aqui, certo? Então, qualquer valor aqui, ó, tem que ser maior do que o Y do vértice, tá? Agora, se meu A é menor que zero, a minha concavidade é para baixo, o meu Y do vértice está aqui, ó. Então, a minha imagem vai ser qualquer valor de Y menor que o vértice de Y, o Y do vértice, tá? Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Próximo slide aí. Tava até dormindo, gente. Imagina que já tinha acabado. E tem mais slides aí. Sinal da função quadrática ou função do segundo grau, tá, gente? É, Para se estudar o sinal da função do segundo grau, deve ser adotado o procedimento. Primeira coisa que eu vou fazer, determinar as raízes da função. Segunda coisa, eu vou marcar essas raízes numa reta, no caso, no eixo x, caso elas existam. Lembra que se o delta for menor que zero, não tem. Vou analisar a concavidade da parábola, se ela é concavidade para cima ou para baixo, e vou fazer o estudo do sinal. Olha bem aqui. Eu tenho um exemplo aqui da concavidade voltada para cima. Mas vamos ver essa situação. O meu A é maior que zero. A minha função é crescente. Beleza? Quando a minha função é crescente, olha bem aqui. Nesse ponto aqui, eu tenho y maior do que zero. Aqui também eu tenho y maior do que zero. Nesse pedaço aqui, o meu y é menor do que zero. Ok? Se o meu y, se o meu a, aliás, é igual a zero, tá? Na verdade, o delta aqui, ó. Se o delta é maior do que zero, tá? E aqui o delta igual a zero. Vai tangenciar o eixo x. Eu só vou ter valores para y o quê? Positivos, tá? Eu não vou ter valores negativos para y. Se o meu delta é menor do que zero, não tem raízes, tá? Ou seja, não existe em R, beleza? Próximo aí. Vamos ver essa situação aqui agora. O sinal, tá, gente, vai depender de quem? Do valor do delta. Então, olha bem. Se o meu A é menor do que zero, a minha função pode ser crescente no intervalo x menor que x do vértice e pode ser decrescente se o meu x é maior que o x do vértice. Então vamos ver. Se o meu delta é maior do que zero, ok? Meu delta aqui ele é maior do que zero. Se o meu delta é maior do que zero, gente, deixa eu pegar o marca-texto que fica melhor para a gente poder visualizar aqui. Essa cor não tá legal. Espera aí. Esse clarinho aqui. Olha bem aqui. Se o meu delta é maior do que zero, tá? Eu vou ter a seguinte situação. O meu y é maior do que zero quando? Quando o meu x é maior que o x1, ou seja, maior que a primeira raiz, é menor, né? Aliás, é menor do que o x1, ou o x é maior do que o x2. Olha bem aqui, ó. Todo x que tiver para cá, ele é menor do que o x1. Todo x que tiver para cá, ele é maior do que o x2, tá? E aqui, todo valor que eu tiver aqui para y, que eu for pegar para y aqui, ó, vai ser o quê? Maior do que zero. Deu para visualizar, né? Então vamos ver aqui de novo. Vou pegar aqui minha canetinha aqui de novo, o marca-texto não, o laser. Se o meu delta
é igual a zero, olha bem aqui, ó. X menor que zero. O x pertence aos reais e o x tem que ser diferente de x1, tá? Se o x é maior que zero, não existe x. E se meu y é igual a zero, x1 é igual a x, que é esse ponto aqui, ó. Vai exatamente tangenciar o eixo x, ok? Se o meu delta é menor do que zero, olha as situações que podem acontecer aqui, ó. O meu y maior do que zero para todo x pertencente a R. Se o meu y é maior do que zero, não existe valor para x. Beleza? Próximo aí. Olha bem aqui esse exemplo, gente. Vamos estudar o sinal da função quadrática. X ao quadrado mais x menos 6. Bom, eu fiz aqui, já foi feito como é que chama? A, o cálculo da raiz. Nós achamos raiz aqui, ó. X é menos 3 e x é 2. Nós já achamos essas duas raízes, beleza? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou esboçar no gráfico aqui, ó, menos 3 e 2, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, o meu x menor que menos 3, ó, o meu x menor que menos 3, o meu y, ele tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, o meu x menor que menos 3, o meu y é maior do que zero, tá? Ó, y maior que zero, x menor que menos 3. Todo mundo que está depois do 2 aqui, o meu x é maior do que 2. O meu y também tem que ser maior do que zero. Agora eu vou analisar a parte de baixo. Se o meu y é igual a zero, o meu x tem que ser exatamente o menos 3 e exatamente o menos 2, tá bom? Porque se meu y é zero, meu y está na coordenada, está na origem, o x tem que estar em cima do eixo x mesmo, tá? Agora o meu y é menor do que zero. Olha bem, o meu x está nesse pedaço aqui, certo? Então o meu x aqui, ó, peraí que eu fiz uma besteira aqui, deixa eu sumir. Beleza. O meu x, ele está nesse pedaço aqui, ó, entre as duas raízes. Entre as duas raízes eu tenho x maior do que zero, que o x está para cá, maior do que menos 3, desculpa. Eu tenho x aqui maior do que menos 3 e menor do que 2, tá bom? Bom, gente, deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Creio eu que não. Se for algum exemplo, não, não tem mais nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula meio corrida, mas assim, é mesmo, só mesmo para tirar as dúvidas de vocês, né? Assistam as outras aulas também, tá bom? E até a próxima aula aí, tá? Não deixem de ir lá no YouTube deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar as aulas, tá bom? Se vocês gostarem. E é isso. Então, até a próxima, galera.